Identidade dos espíritos. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir, entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer, de um modo absoluto, na autenticidade de todas as assinaturas de espíritos. É importante nós observarmos que o trabalho que se faz de uma reunião mediúnica é um trabalho voltado para, no momento atual que a gente passa, é um trabalho de ajudar e orientar os espíritos. E aí nós temos que ter cuidado com esses espíritos ardilosos, com os espíritos mentirosos, que sem nenhum escrúpulo adotam determinados nomes ou determinados trejeitos para a comunicação. Com isso, nós precisamos, então, ter o devido cuidado, temos que ter a devida atenção para a nossa relação com a vida e a nossa relação uns com os outros. E assim também com o mundo dos espíritos. Porque na nossa relação uns com os outros, com a vida, a gente vai criando mecanismos de sintonia com os espíritos. As nossas atitudes, no nosso dia a dia, mostra com quem nós estamos agindo, de que forma nós estamos interagindo e como nós estamos construindo os nossos ideais de futuro. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. Então, como que a gente vai identificar os espíritos se não nos estamos vendo, ou se eles são muito antigos, nós não o conhecemos? E aí que vem os dados importantes para esse discernimento. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas, então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido, da mesma categoria da sua, prestando atenção, da mesma categoria da sua. De modo que, se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como outro, da mesma ordem, como ainda um enviado seu. Então, se você evoca o apóstolo Pedro para uma determinada mensagem, pode ser que você receba uma mensagem assinada por Pedro. O conteúdo dessa mensagem vai designar se é Pedro ou enviado de Pedro. Mas a gente não deve fazer as evocações porque, muitas das vezes, vem o primeiro gaiato que aparece por perto, que esteja por perto, para mistificar, para mentir, para enganar. Portanto, o conteúdo das mensagens é que vai definir que tipo de espírito está se comunicando. A questão da identidade é, nesse caso, inteiramente secundária e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mal, digno ou indigno da personagem que o assina, se esta o subscreveria ou repeliria, eis a questão. Então, que já falamos antes, já combinamos, já conversamos sobre o que está falando aqui. Então, aquilo que está escrito vai definir o seu espírito é mesmo aquele que a gente está esperando receber a comunicação ou não. Lembrando sempre que a comunicação é resultado do espírito, do médium e do meio. Cada médium tem suas características próprias, tem suas possibilidades próprias. E o meio onde ele está também vai ser propício a receber esta ou aquela mensagem. Por isso, é um conjunto de fatores que devem ser observados. E, finalmente, o resultado dessa comunicação mediúnica sendo lida, observada, para que o conteúdo dela seja compatível. Ah, mas está cheio de erro de português. Pedro sabia falar português naquela época? O médium, na hora que ele está escrevendo, ele está talvez lendo o pensamento de Pedro, ouvindo as palavras de Pedro, em um terceiro idioma, que não é o hebraico e nem é o português. Mas, por exemplo, o grego, sendo um idioma comum aos dois, então, eles falam em grego para escrever em português. E se Pedro dominasse parcialmente o grego, não plenamente?
E aí é uma série de dificuldades que têm que ser vencidas. Nós estamos aqui filosofando a respeito do assunto, refletindo sobre o assunto, para, logicamente, tomarmos atitudes mais cabíveis, mais compatíveis. A identidade é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e, muitas vezes, de modo incontestável. Então, todos nós vamos perceber, olha, o jeito de falar aqui, essa característica que está passando a mensagem, é bem condizente com o espírito que assinou. E a gente já conhece até algumas maneiras de escrever, porque a gente for observar a forma que a gente escreve, a forma que a gente interpreta cada texto, é bem característico nossa. E a gente sabe identificar. Então isso a gente consegue perceber claramente dentro dos vários aspectos da vida que nós temos que ver no dia a dia. Então fica mais fácil de identificar se é aquele espírito ou não, ou se é um espírito daquela ordem, daquele grau de elevação. E de conhecimento também, é claro. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa. E então é muito natural buscar se reconhecer a identidade, os meios, porém, que geralmente emprega para isso quem não conhece o espiritismo, se não imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir a erro. Conhecer a doutrina espírita vai ajudar a gente então a fazer as devidas identificações, entender melhor quem está se comunicando, como está se comunicando, para termos a amplitude do fato e podemos então perceber claramente se é ou não aquele espírito que está se comunicando. Claramente não, relativamente com mais segurança. Vamos dizer assim, que fica um português mais bem condizente com o que a gente está querendo passar. O espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias patenteadas nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Lembramos também da característica do médium. Kardec está colocando como médium perfeitamente mecânico, que o espírito chega e passa a mensagem. O que não é difícil da gente encontrar hoje. Sempre tem algumas características básicas do médium. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos, em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém, que ele satisfaça as perguntas diretas que lhe são feitas a esse respeito, sobretudo se elas partirem de pessoas que lhes são indiferentes, com intuito de curiosidade ou de prova. As perguntas diretas são complicadas. Dê uma prova de que é você mesmo. Então, temos que saber conduzir o assunto, temos que saber conduzir aquele encontro, porque sempre tem que ter o médium, tem a pessoa que está ali querendo a mensagem e tem que ter alguém ali para fazer as devidas observações, ser um mediador do assunto, para evitar situações constrangedoras e comprometedoras. O espírito demonstra a sua identidade como quer e pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete, e, às vezes, essas provas são superabundantes. O erro está em querer que ele as dê, como deseja o evocador. É então que ele recusa sujeitar-se às exigências. Vê o Livro dos Espíritos, capítulo 24, Revista Espírita, de março de 1862, Carriere, Constatação de Identidade. Conforme está se passando a mensagem, as provas podem estar superabundantes ali naquele momento. Pode ter muitas provas. E querer que o espírito dê como a pessoa quer, aí que vem a complicação. Então, o evocador é então quem recusa a sujeitar-se às exigências. Aquele que vai evocar o espírito, se ele está diante de todas as evidências, ele tem que aceitar. E o problema é o encarnado querer as coisas do jeito dele e não entender que o espírito tem a sua forma de passar os dados, tem seu momento de passar os dados, tem a sua condição de passar os dados. Então, o médium, o evocador e a pessoa que está querendo receber a mensagem
Ambos têm um papel dominante, preponderante na situação. A pessoa que faz a evocação, caso tenha esse terceiro ali, ele tem que estar bem preparado, bem centrado para entender as entrelinhas da mensagem, entender onde tem as provas ou não de identidade do espírito.